Push my fingers into my... Já percebeu que tudo precisa de um processo pra funcionar? Eu quero conversar sobre algumas coisas aqui, só que eu tô há meia hora tentando chegar no assunto, tá ligado? Eu não sei como eu chego no assunto que eu quero falar. E isso me fez pensar. Por que que eu não posso ir direto ao ponto? Por que que eu tenho que introduzir? Por que que eu preciso de uma construção pra chegar no assunto? Sabe o vídeo de tutorial que o cara fala, galera, hoje no vídeo de hoje... Pior que os caras falam muito assim. Eu falei errado porque eu sou burro. Galera, hoje no vídeo de hoje eu vou ensinar como liberar espaço no seu PC. Ele não precisa dizer, porque tá no título já. Eu sei o que é que ele vai fazer. Mas se ele não introduz, fica estranho o vídeo. Se ele vai direto ao ponto, tipo assim, o vídeo começa e ele fala, você vai em configurações, fica estranho. Quando um cara tenta te vender alguma coisa, eles têm toda uma técnica, né? Vendedor é o satanás. E vendedor é bom fazendo isso, mano. Tem vendedor que consegue te manipular pra tu comprar a coisa dele, sendo que tu não queria. Tu não tava interessado. Mas o cara consegue, entendeu? Tá tudo isso por conta do processo das coisas. Ele não ia conseguir te vender se ele chega, tipo assim, o cara tá vendendo um perfume, ele chega... Tu quer comprar? Tem um cara aqui que passa na rua que ele faz meio que isso, assim. Ele vende salgado, né? Com umas rosquinhas, assim. Aí ele literalmente faz assim, ó. Essa é a técnica de vendas dele. Então tudo precisa de um processo pra funcionar. Um processo pra chegar em algum lugar. Mas por que precisa? Quando tu conhece uma pessoa nova, tem meio que um roteiro estabelecido, né? Você geralmente fala, oi, tudo bem? A pessoa fala, oi, tudo, e você? Você fala, tudo ótimo. Esse tipo de interação é tipo respirar. Assim, o teu cérebro ele não tem nem mais consciência que ele tá falando essas palavras. De tão automática que elas são. Mas faz parte do processo, tá ligado? É como se fosse... É tipo um ritual. Por que ao invés de falar, oi, tudo bem? Eu não posso chegar na pessoa e falar assim, ó. Qual a sua opinião sobre Alvin e os Esquilos 2? Isso ia poupar muito tempo. Porque se ela fala, bom, eu acho um filme ruim. Eu já ia saber que eu não quero essa pessoa na minha vida. Porque ela é um idiota. Então eu ia ter ganhado muito tempo. E não que o processo não seja legal, tá ligado? Mas é estranho, entendeu? Eu acho estranho. Desculpa. Pensa na pessoa que tu tem muita intimidade, assim. Quando tu conheceu essa pessoa, teve esse processo de conhecer ela. Esse gap onde... Tu não conhecia a pessoa e aí teve esse processo até você conhecer e criar intimidade com ela, entendeu? E é muito massa tu ver pessoas que tu tem intimidade hoje e comparar com quando tu não tinha. Quantas pessoas tu pode mandar tomar no cu que tu não podia mandar tomar no cu, que tu nunca imaginou que tu ia poder mandar tomar no cu? É porque teve esse processo até você ter a liberdade de conseguir mandá-lo tomar no cu. E é legal quando você tem... Não sei falar. E é legal quando você não tem intimidade com alguém, você adota certos comportamentos, assim, né? Tipo, quando alguém que tu não conhece direito faz uma piada muito ruim. Tu ri, tu dá risada, mesmo que tu não tenha achado engraçado. Porque você não é um pau no cu, né? Você não vai deixar a pessoa constrangida. A não ser que você seja um maldito. Então você ri, você dá aquela risada, tipo assim... Mas se um amigo próximo seu faz uma piada ruim, você tem total liberdade de só olhar pra ele assim, ó, em silêncio. Pra que ele reflita aonde ele vai chegar falando esse tipo de merda. E nesse processo de conhecer pessoas, tem os filtros, né? Que servem pra que você não fale muita merda perto de gente que você não conhece. E dependendo da pessoa que você tá, dependendo do nível de intimidade que você tem com ela, você vai colocar mais ou menos filtro. São dois extremos, assim. Tipo, se tu tá com alguém que tu não conhece mesmo, tu vai colocar o máximo de filtro possível. Tem gente que mete o louco, mas, tipo assim, se você é uma pessoa... refém da sociedade, você vai colocar o máximo de filtro, assim. Agora você é uma pessoa muito agradável, você não fala palavrão, você não fala o que você realmente pensa, você presta mais atenção no que você vai falar. Ou seja, você não tem mais personalidade. Aí agora tu tá com tua família, já pode brincar ali, já coloca menos filtro. Não pode falar de cu ainda, mas... Ou pode, depende da sua família. Aí chega um momento que você tá com o seu melhor amigo, assim, onde você não precisa de filtro algum. Nesse momento, tu joga no lixo toda a moral e a humanidade que você achou um dia ter. Porque você não precisa de filtro mais, você você não precisa prestar atenção no que você tá falando, você não tem ninguém pra ofender ali, tá ligado? Basicamente, você é um macaco agora, e a conversa vai ser sobre cu. Pelas próximas 2 horas. Tá ligado como vai escalando o nível de intimidade que tu tem com as pessoas? O quanto de você pode mostrar pro mundo? A sociedade é construída à base de mentiras. Falei igual o Monark agora. Eu acho que eu sou o Monark. Eu sou o Monark, na verdade. Mas é sério, quando tu conhece alguém, tu tá mentindo pra essa pessoa. Aquele bagulho lá de oi, tudo bem? Isso aí já é mentira, já é uma interação mentirosa. Porque a pessoa não quer saber tanto assim se tu tá bem, tá ligado? E tu também não. E você também vai mentir, porque você vai falar assim... Tá tudo ótimo. Mesmo que a tua vida esteja um caos, assim, declínio. Agora, se tu pergunta pra pessoa, tipo assim, se tu fala, oi, tudo bem? A pessoa fala assim, tamo indo, né? Tu tem que dar um abraço nessa pessoa, porque ela tá
Muito. Ela vai se matar amanhã se tu não der um abraço nela. Porque, tipo, se ela não mentiu, se ela teve a coragem de não mentir, é porque ela tá muito fodida de cabeça. De acordo com o ChatGPT, vou trazer dados concretos agora pra você. 70% das pessoas contam pelo menos uma mentira em uma conversa de 10 minutos. Tendo isso em mente, eu comecei a me observar, assim, conversando, e realmente eu minto pra caralho, tá ligado? Só que são mentiras que servem pro bem da humanidade, pra que o mundo não se acabe, entendeu? Sempre acontece, por exemplo, vou dar um exemplo agora, prepare-se para o exemplo. Sempre acontece de um cara tá contando uma história, alguma história da vida dele, e aí ele vai falar, ele tá falando com detalhes, né? Aí ele fala, tipo assim, pô, tu conhece a rua tal? E eu não conheço a rua tal. Mas se eu ousar dizer que eu não conheço, esse cara vai, tipo assim, dar a vida dele pra tentar fazer eu lembrar onde é. Mas não vai continuar contando a porra da história dele, que é o que importa. Não, pô, rua tal, perto do supermercado tal. Não conheço o supermercado tal também. Tu não conhece? Tá ligado ali? Essa informação da rua, ela é tão absurdamente irrelevante, mas o cara quer me fazer lembrar, ele quer me oferecer o máximo de imersão possível na história dele. Mas eu tenho nas minhas mãos o poder de fazer esse cara não tentar me convencer onde é a rua tal, que ele quer que eu saiba tanto. É só eu falar assim, se ele perguntar, tipo, sabe onde é a rua tal? Eu falar, tô ligado. Eu menti, eu tô mentindo pra esse cara. Eu olhei no olho dele e menti. Eu falei, sei onde é essa rua aí. Seu filho da puta. Mas foi uma mentira que economizou tempo da vida dele, da minha. E ele continuou contando a história dele, que é o que importa. A gente gosta de mentira, né? Porque ela é confortável. A mentira é uma coisa confortável. Se a gente falasse só a verdade, isso ia só magoar as pessoas. E o mundo ia ser um caos. Tipo, tu tem um filho. Imagina que tu tem um filho. Imagine que você tem um filho. E aí ele vai te mostrar um desenho que ele fez. E o desenho tá horrível. Obviamente, porque ele é uma criança. E criança não sabe muito bem sobre as coisas. E você sabe que tá horrível. Você sabe. Você tem senso crítico. Você é um adulto. Você sabe que esse desenho não obedece nenhum princípio do universo. Mas você vai olhar no fundo do olho dele e vai falar assim, tá lindo, filho. Você acabou de mentir pro seu filho. Mas você vai dizer que tá ruim? Você é louco? Você não tem sentimentos? Mas não é uma coisa ruim. É uma coisa boa. Sabe o que ia acontecer se tu fala que tá ruim? Ele ia ficar deprimido, não ia desenhar mais e a gente ia ter um artista a menos no Brasil. Agora imagina que o teu amigo começa a treinar e aí ele vai te mostrar a evolução dele, né? 2 meses atrás e agora. E tipo assim, o cara não mudou nada. Ele engordou mais, na verdade. Mas você fala assim, pô, emagreceu um pouco, hein? Emagreceu, dá pra ver resultado, pô. Você mentiu, de novo. Só que tu falando isso pra ele vai ficar motivado, vai falar, pô, emagreci, então eu vou continuar. E aí ele vai ficar realmente muito foda. Mas se eu falar, tipo, pô, não mudou porra nenhuma. Ele vai entrar em depressão mais ainda, né? E quando tu vai fazer um currículo, tu coloca que tem inglês intermediário. Tu não fala inglês intermediário. O Luva de Pedreiro fala inglês muito melhor que você. Mas se tu não conseguir o trabalho, tu não vai ganhar dinheiro e tu vai morrer de fome. Uma vez uma amiga minha na época da escola falou assim, eu vou fazer um pudim hoje. Se tu quiser eu te trago um pedaço amanhã. Eu falei, pô, vou aceitar, né? A mina tá oferecendo. Mulher. Aí ela levou e tal, e eu comi. Quando eu comi, eu percebi que tinha coco no pudim. E assim, eu prefiro morrer queimado do que comer qualquer coisa com coco. E eu, tipo, é sério isso aqui. Eu literalmente gorfei, assim, tipo, tá ligado? Quando volta pra sua boca, aí você engole de novo, tá ligado? Mas eu fingindo que eu tava gostando, né? Tipo, Ah, nossa, tu gorfou. Não, isso aqui não é gorfar. Isso aqui é porque tava tão bom que eu tive que comer o mesmo pedaço 2 vezes. Não, tô brincando. Ela falou assim, e aí, tá bom? Eu falei, tá ótimo. Lacrimejando, assim, de dor. Porque eu não podia falar pra menina que tava ruim. Você não pode fazer isso, aparentemente. Mas aí, às vezes tem um preço também. Eu sofri, porque eu não queria deixar ela desconfortável. Mas eu não magoei ninguém, né? Então a mentira é uma coisa boa, na verdade.